Em retrospectiva às duas videoaulas anteriores, eu afirmei que no prelúdio da história da humanidade, há mais de 5.000 anos atrás, algumas aldeias, ainda com características neolíticas, se instalaram nas margens do rio Nilo e ali fundaram o que seria uma das civilizações mais importantes da antiguidade. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ensino de História. Meu nome é Eduardo Alvarenga, eu sou historiador e esse é o nosso terceiro e último vídeo da série História do Egito Antigo. E aqui nós iremos finalizar as polêmicas questões iniciadas nos dois vídeos anteriores, que consistem em dois erros que ainda são muito comuns ao se pensar o Egito Antigo. O primeiro erro seria a afirmação de que os egípcios antigos eram pessoas brancas. A segunda é a afirmação de que o Egito Antigo praticou a escravidão sistemática como um pilar da sua economia. E como prometido no final do vídeo anterior, também iremos abordar como era a distribuição da terra no Egito Antigo. Afinal, esse é um debate muito importante atualmente. Tudo isso e muito mais será abordado no decorrer deste vídeo, então não perca mais nenhum segundo e não deixe de deixar o seu like para fortalecer e valorizar o trabalho do canal. Enfim, vamos lá? Iniciemos o vídeo então pelo primeiro erro, de afirmar que as pessoas do Egito Antigo eram brancas. Para o antropólogo e historiador senegalês Cheikh Anta Diop, os egípcios antigos eram pessoas negras, e para corroborar sua tese, ele utilizou o laboratório de radiocarbono da Universidade de Dakar, hoje em dia conhecida como Universidade Cheikh Anta Diop, para analisar as múmias dos egípcios antigos. E fazendo um exame detalhado dessas múmias, ele chegou à conclusão de que a melanina presente ainda nessas múmias não poderiam corroborar a tese de que as pessoas do Egito Antigo eram brancas. Para ele, o conteúdo da melanina das múmias preservadas até hoje constata a sua tese de que os egípcios antigos eram pessoas negras. Obviamente não estamos falando dos egípcios após o período das invasões romana e gregas, porque após esse momento realmente houve uma introdução de uma população branca no Egito. Porém, anteriormente, as pessoas que fundaram essa civilização eram de fato pessoas negras, assim como os primeiros grandes faraós do Egito eram negras. Bem, seguindo em frente, agora abordando o segundo erro ao se estudar a história do Egito, que é afirmar que o Egito praticou a escravidão, iniciemos então com uma pequena observação do historiador marxista britânico Perry Anderson, em que ele afirmou que a economia do Egito Antigo não era uma economia de base escrava, e sim uma economia baseada fundamentalmente em uma agricultura baseada no campesinato, era uma agricultura irrigada e extensiva. Enfim, pessoal, no meu primeiro vídeo eu abordei o período que transcorreu basicamente entre os anos de 2680 a.C. até mais ou menos 2180 a.C. Porém, eu peço que vocês não se preocupem com datas, porque esse tipo de conhecimento enciclopédico não é mais cobrado em provas e nem no Enem, e sequer é importante dentro da academia. Nesse primeiro vídeo, fora mostrado que o Egito nasceu por conta de aldeias que se formaram nas margens do rio Nilo, que aliás é o segundo maior rio do mundo, competindo diretamente com o rio Amazonas no Brasil. Esses conglomerados populacionais, ou aldeias, haviam se juntado e se dividido em dois reinados diferentes. Um era o Alto Egito, que se localizava no sul, e o outro o Baixo Egito, ao norte. Até que um conflito deflagrado pelo reino do Alto Egito, liderado por Menes I, unificasse as duas regiões, criando assim um enorme império unificado e liderado pelo Menes I, que se consolidou como o primeiro faraó do Egito. O faraó governava a sociedade e ocupava o topo da hierarquia da sociedade egípcia. Seu poder político seria teoricamente legitimado por uma suposta vontade divina, que o faraó ideologicamente ajudava a sustentar. Ou seja, acreditava-se que o faraó era um deus na terra e que sua autoridade era concedida pelos demais deuses. É por isso que os historiadores afirmam que nas primeiras formas de Estado que surgiram, a religião era tão fortemente ligada à política, como é o caso do Egito, pois não apenas a vida e os fenômenos naturais, mas também a própria política eram todos explicados pela religião, que até então fornecia as respostas para as questões que o homem ainda não podia resolver. Essa forma de organização social e econômica é caracterizada como parte do chamado modo de produção asiático, que será melhor explicado no final desse vídeo.
Nessa primeira videoaula, eu expliquei que a história do Egito é dividida em 3 períodos, sendo o primeiro denominado de Antigo Império. Nesse período, houve um grande desenvolvimento da agricultura, apesar de outras atividades econômicas importantes permearem o dia a dia dos egípcios, como formas de produção artesanais, a pesca, o comércio e outras. Porém, era a agricultura o setor dominante da produção e a principal fonte da riqueza do Egito, conhecido como celeiro do mundo antigo. Para o historiador Perry Anderson, o Egito era um estado ribeirinho construído sob uma agricultura irrigada e intensiva. E ao contrário da Grécia antiga, que utilizava a escravidão de forma sistemática, o Egito não era uma economia de base escrava. No segundo vídeo da série, eu expliquei que no período denominado de Médio Império, o faraó experimentou uma pequena queda do seu poder devido ao fortalecimento de líderes locais das várias províncias do Egito. Porém, o faraó, volta a se fortalecer por volta do ano 2000 a.C. Concomitantemente, o Egito empreende uma campanha militar e conquista o seu império vizinho, a Núbia, que se localizava no atual Sudão. Porém, ao mesmo tempo, precisou enfrentar a invasão dos povos íxodos no seu território, que até conseguiram dominar as terras do norte por algum tempo, até que fossem expulsos durante o governo do faraó Amozis I. Agora será a vez de falarmos do terceiro período da história do Egito, denominado de Novo Império. O Novo Império é um período da história do Egito correspondente aos anos de 1589 a.C. e que se estende até o ano 1085 a.C. Esse período é marcado pelas conquistas egípcias, pois o Império cresceu e se expandiu para a Ásia, Palestina, Síria e Fenícia, chegando até o rio Eufrates. Os egípcios aprenderam muito com os povos conquistados, aperfeiçoando técnicas de construção, de combate e produção de armas. Foi durante esse período que o famoso faraó Tutankhamon nasceu e governou o Egito. Seu governo perdurou mais ou menos entre os anos 1332 até mais ou menos 1323 a.C. O seu governo não teve grandes destaques, mas ficou famoso por conta da descoberta da sua tumba, que permaneceu intacta após vários séculos. Nesse período, várias rotas de comércio foram abertas e o Egito se tornou o império conhecido mais rico do mundo. Com a morte de outro grande faraó, que era o Ramsés II, começaram a eclodir conflitos no interior do governo egípcio, brigas políticas e disputas pelo poder que novamente enfraqueceram o império, abrindo precedentes para a invasão de sucessivos povos, começando pelos assírios, que vieram da região da Mesopotâmia. Em segundo, veio a invasão dos povos persas. O domínio persa do Egito foi interrompido com as campanhas militares de Alexandre o Grande, da Macedônia, parte da Grécia Antiga, que se expandiu por quase toda a Ásia, chegando até as fronteiras da Índia, englobando até mesmo o Egito persa. Os macedônicos, liderados por Alexandre o Grande, derrotaram os persas e passaram a ocupar o Egito, que não ofereceu resistência à dominação macedônica, por considerá-la uma oportunidade de libertação do jugo persa, o qual eles consideravam ser pior. Os sacerdotes egípcios deram a Alexandre o Grande, o rei da Macedônia e do Império Grego, o título de Faraó do Egito, ou seja, o de líder supremo do Império do Egito. Nesse período, Alexandre fundou no Egito a cidade de Alexandria, que viria a se tornar um importante centro cultural e político do mundo antigo, sediando inclusive uma grande biblioteca que se tornou famosa. Após a morte do Alexandre o Grande, houve uma repartição de partes do seu império. Seu sucessor, o general Ptolomeu, que passou a controlar o Egito, fundou nele o reino Lágida. Essa dinastia governou o Egito de 303 a.C. a 30 a.C., uma criação híbrida, nas palavras do historiador Perry Anderson, mas que deu forma a todo o modelo histórico do Mediterrâneo Oriental pelos séculos seguintes. Lembrando que, posteriormente, o Egito também será dominado pelo Império Romano.
Normalmente, vocês vão ver que os livros didáticos atribuem a essa sucessão de invasões e ocupações do Egito um fim para a sua história. Essa formulação está completamente equivocada, uma vez que a história do Egito não pode ser dada por encerrada enquanto houverem egípcios e problemas históricos contínuos para serem estudados pelos historiadores. Seria mais correto afirmar que o período histórico egípcio que mais é cobrado em provas, como a do Enem, se encerra com essas invasões, e não que elas ponham fim à história dessa grande civilização. Bem, e como foi prometido no final do segundo vídeo e no início deste vídeo, faremos agora uma pequena consideração sobre o chamado modo de produção asiático. Bem, galera, o modo de produção asiático é a denominação do filósofo Karl Marx a uma forma de organização social e de uma forma de organização da produção que se tornou comum às primeiras grandes civilizações que se desenvolveram no norte da África e no Extremo Oriente. Bem, após o fim do nomadismo em várias partes da Ásia e do norte da África, surgiram comunidades sedentarizadas que formaram as primeiras grandes civilizações da humanidade, como é o caso dos povos que assentaram na Mesopotâmia e formaram grandes impérios como o babilônico, como é o caso também do Egito, da Etiópia, do Sudão, do Vale do Rio Indo e da China. Essas eram sociedades majoritariamente agrícolas e que dependiam bastante da água e das cheias dos grandes rios nas quais elas foram construídas perto. Por isso eram chamadas também de sociedades hidráulicas. Nelas, todas as terras pertenciam ao governador da sociedade, que podia ser um rei, um imperador ou, no caso do Egito, o faraó. Geralmente, um soberano máximo que governava a sociedade com um poder centralizado. Mas na prática, a terra ficava mesmo era com os camponeses, os produtores diretos. Os produtores primários, que vale destacar, não eram escravos nessas sociedades, como comumente costumamos pensar. Nessa terra, eles poderiam viver e trabalhar, tirando delas o seu sustento diário. Entretanto, também eram obrigados a disponibilizar um excedente dessa produção para o Estado. Esse excedente sustentava as classes altas que dirigiam o Estado. Podemos dizer também que esses camponeses não eram escravos, mas eles eram obrigados a trabalhar em obras públicas, que periodicamente o governo solicitava para trabalhar, e também eram obrigados a trabalharem na terra e eram responsáveis por todo o sustento dessa sociedade. E das elites, das castas altas dessas sociedades, que não precisavam trabalhar na terra, como é o caso dos sacerdotes e guerreiros, classes presentes em todas as primeiras grandes civilizações. Esse tipo de organização social também recebeu o nome de despotismo oriental. Enfim, pessoal, esse vídeo demandou um grande período de pesquisa, edição e roteirização do vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like para valorizar o trabalho feito nesse canal e para me incentivar a voltar aqui a gravar mais vídeos. Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Até a próxima e valeu!